Fala galera do Fidrak na voz. Como eu sempre falo pra vocês, não me leve a sério, que provavelmente quando eu gravei esse vídeo eu vou estar um pouco alterado. Mas é isso, não estou incentivando ninguém a fazer o que eu faço. Mas essa é a estética do meu canal e foda-se. Vamos lá. Rapaziada, por esses dias eu li o livro chamado A Metamorfose, do autor Franz Kafka. É um clássico da literatura esse livro. Da mesma forma que eu falei do outro livro, eu não vou me estender muito, eu não quero contar a história, porque eu acho muito interessante vocês ir e ler o livro, porque tem muito mais efeito do que a gente resumir, né? Enfim, tem um garoto lá que chama Gregory Samsa, se não me engano, e esse rapaz, ele mora com o pai, com a mãe, com a irmã dele, e a família dele é uma família um pouco carente, e ele quem trabalha ali para sustentar a casa, ele que é o homem da casa, né? O pai dele é agricultor, a mãe dele, se não me engano, não trabalha. E essa é a história. E aí, um certo dia, ele acorda de repente e olha pra ele e ele não consegue levantar da cama, né? E o autor não fala o porquê disso, mas ele se torna um inseto. E, cara, ele era uma pessoa muito pontual para ir pro serviço, então deu 7 horas, o alarme dele tocou e ele não saiu. Os pais dele, a irmã, achou estranho, foi lá no quarto bater na porta. E aí, nisso, ele consegue enxergar que ele se transformou num inseto. E, cara, todo o drama da história começa depois desse dia que ele acorda, né? E, cara, no final, o livro traz uma lição muito, muito, sei lá, eu fiquei muito mal depois que eu li esse livro, no sentido, assim, de falar, porra, a realidade, ela é dura, né? Porque a lição do livro é o quê? Você vive pelas pessoas, mas quando você precisa das pessoas, as pessoas te abandonam, entendeu? Então, eu quero que você leia o livro para você entender a história e do que eu tô falando. Então, eu percebo que a gente tem um costume de viver em prol das outras pessoas, seja dos nossos filhos, seja dos nossos pais, da nossa namorada, do nosso namorado, da nossa esposa, do nosso esposo, seja do cachorro, seja lá o que for. Muitas das vezes a gente acaba negando a nossa própria vida e vivendo em prol dessas pessoas, e muitas das vezes a gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta para fazer as coisas que essas pessoas gostam. Muitas das vezes a gente deixa de comer o que a gente gosta e prefere comer o que aquela pessoa gosta. Enfim, a gente vira como posso dizer, um gado da pessoa, né? E, cara, as pessoas, a gente esquece que elas são pessoas, e pessoas morrem, pessoas mudam, pessoas abandonam, e muitas das vezes a gente esquece disso. E quando essa pessoa que a gente vive em prol dela, ou ela vai embora da nossa vida, ou ela morre, ou sei lá, ela acaba dispensando a gente vê que, pô, eu vivi a minha vida, eu deixei de fazer várias coisas que eu gosto pra estar com essa pessoa, e ela faz isso comigo. E, cara, eu acho que isso é uma coisa que já aconteceu com você, já aconteceu comigo, vai acontecer outras vezes também. Mas quando isso acontecer, a gente tem que ter essa mentalidade de que, pô, eu não posso viver a minha vida em prol de uma pessoa, não importa quem seja a pessoa, porque as pessoas, elas vêm e vão. E quanto mais a gente se apega a uma pessoa, quanto mais a gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta, deixa de ser quem a gente é por conta de outra pessoa, eu acho que é um grande erro. E muitas das vezes, para a gente aprender, né, a vida dá essa rasteira na gente, aí essas pessoas saem do nosso caminho, essas pessoas acabam chutando a gente. Então, eu acredito muito que depois que a gente entende que a gente não pode viver em favor das pessoas, mas a gente tem que viver em prol da nossa vida. O grande foco da nossa vida não tem que ser as pessoas, né? Não tem que ser as pessoas que a gente ama, mas tem que ser a gente, cara. Nessa parte, a gente tem que ser um pouco egoísta, porque, igual eu disse, se você não der valor pra você mesmo, ninguém vai dar valor pra você. Se você não viver a sua vida como você quer, ninguém vai fazer o que você quer, entendeu? Não vai fazer a mesma coisa que você tá fazendo pela pessoa, né? Ninguém vai ser seu gado.
entendeu? Então, cara, é muito importante você olhar pra sua vida e olhar pra ela e falar, cara, isso aqui é o que eu tenho que priorizar, né? As outras pessoas, elas vêm em segundo lugar. Então, é muito importante, cara, você olhar pra sua vida e entender que você, seu filho da puta, você é a estrela principal da sua história, entendeu? Você tem que entender que você é o protagonista e quando o protagonista, ele não vive em prol de ninguém, as pessoas vivem em prol dele. Então, é isso. Não viva em prol das pessoas, seja o protagonista da sua história, e você vai ver como que isso é foda, como que isso realmente é uma coisa que todo mundo deveria experimentar, né? Depois lê o livro lá do Franz Kafka, Metamorfose, e depois comenta aqui no vídeo se você leu, o que você achou da história. Na verdade, eu nem li ele, eu escutei ele aqui pelo YouTube, né, pelo audiobook. Mas, cara, não importa se eu li, eu escutei, eu acabei aprendendo o que o livro quer ensinar e foi muito foda. E espero que você também tenha um aprendizado lendo esse livro. E é isso, galera. Não me leve a sério. Tamo junto, falou.